Olá, estamos ao vivo nos estúdios do Grupo Network aqui em Adrianópolis. Eu e o meu amigo JB para mais um episódio da SOT Podcast. Tudo bem, JB? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Hoje vai ser um podcast muito gostoso. Tá, Sai daí tá não, bem viu? estiloso, hein, JB? Eu gosto desse estilo diferenciado, né? Que tu é o certinho, eu sou assim, meio É bagunçado. verdade, eu sou o engomadinho e tu é o estiloso, né? É isso aí. É verdade, tem que diferenciar, né? Não pode ser os dois Tem iguais, que né? ter um contrastezinho para ficar mais gostoso a É brincadeira. verdade, nós não somos dupla sertaneja, né? É verdade. Nós não somos, então tem que diferenciar mesmo. Da próxima vez tu podia vir assim com uma camiseta bem coladinha. Rapaz, o pra ver. meu bracinho não vai dar certo não com essa camiseta aí não. JB, é o seguinte, hoje nós vamos apresentar aqui um garoto, um empresário, e a gente vai para um bate-papo muito bacana. A gente vai falar sobre mobilidade urbana, ele é empresário cristão, e esse jovem tem umas ideias muito bacanas para compartilhar com você, com a gente, JB. É verdade, um homem de fé. Um homem de fé. Senhoras e senhores, sem mais delongas, me ajude a receber Lucas Abreu. Seja bem-vindo. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, meu amigo Vinícius. Vamos bater um papo? Vamos. Ok, então a gente vai fazer o seguinte, o JB pode fazer a primeira pergunta, aí a gente vai aqui no flow para extrair as melhores informações desse grande empreendedor, Lucas Abreu. É para ti, Bandeira, vai para cima. Bom, seja muito bem-vindo, tá? Muito bom estar aqui com você, receber você aqui na Network. Cara, eu sempre gosto de trocar muito papo com você, que você tem uma visão diferenciada. Exatamente. Mas eu estava vendo um pouquinho, a gente estava pensando o que a gente poderia trazer para cá para ficar assim mais dinâmico, né? E eu fiquei pensando assim sobre a fé cristã, né? Você é um cara que tem muita fé, um cara que é evangélico. E de repente eu estava vendo também que você gosta muito da política, né? Gosta muito da política, é um cara que tem fé. E eu fico imaginando assim, eu até hoje nunca me envolvi com a política porque eu tenho muito receio, né? Por conta de tanta corrupção, tanto envolvimento, você vê problema em cima de problema, é cada um escândalo maior do que o outro. Baixa a credibilidade. Você né? imagina que você, Lucas, hoje, tu tem uma visão de política, tu tá pensando em fazer o quê? Tu acha que tu sendo político, tu vai poder mudar alguma coisa do que tá hoje, cara? Bem colocado, Bandeira. É uma pergunta bem interessante. As pessoas sempre têm aquela dúvida no ar. Todos nós temos o poder de nos representar porque representamos dentro da nossa casa. Começamos a fazer a política dentro de casa. Você, como pai de família, você é o quê? Você é o patriarca e também é o que delega as leis, certo? Que governa dentro de casa. Justamente. Já como aí você É isso aí. pegou a linha de raciocínio e nós temos que ter representantes. Como você bem colocou, como cristão, o nosso mundo começou a ser feito por homens que estavam lá dentro do poder político cristão. Quem foi o primeiro legislador cristão? Eu não sei quem foi. Quem foi, JB? Também não sei não. Diz pra gente aí. Foi Moisés. Moisés. Prova pra mim. Os 10 mandamentos. Foi a primeira lei verdade. instituída no mundo. Verdade. Foi Moisés. Deus colocou ele como legislador. Ele... uma coisa que realmente eu nunca tinha tentado para isso. Verdade. Mas Verdade. Infelizmente, a essência do cristão que deveria estar lá no meio, porque liderança, governo, autoridade, para com que as pessoas tivessem o seu representante colocado por Deus. Só que igual a qualquer lugar do mundo, tem as pessoas que permitem com que o seu coração se desvie dos propósitos. Infelizmente, existem pessoas que aceitam proposta e deixam o propósito de lado. Muito bom. Lucas, é o seguinte, tem uma pergunta aqui para fazer para ti. Nós temos uma colinha aqui, mas também a gente vai no flow, vai ter perguntas Bora. que a gente vai vir e a gente vai fazer na hora. Como a tua fé cristã, ela influencia nas tuas decisões? Como? Para mim, o meu manual, eu digo para todo mundo, manual de guia humano, a Bíblia Sagrada. Boa. Ela é o manual. Da forma que você compra um carro, vem um manual, você tem um avião, tem um manual, a Bíblia é o meu manual. E quando eu estou com dúvida, esse manual que me dá direcionamento. Como eu aplico esse manual, eu peço, eu elevo os meus pensamentos, eu penso de que forma Deus me dá direcionamento. Deus fala com a gente na nossa mente. Muitas vezes você está com dúvida, você diz, olha, do nada eu tive uma ideia. Não foi do nada. Foi o próprio Criador que colocou na sua mente o que fazer. Olha, do nada, não aconteceu. O Papai do Céu que está sempre colocando coisas boas na nossa vida.
Nós que fazemos as nossas escolhas erradas e muitas vezes erramos. Gostei da tua colocação, onde tu falou assim, as pessoas aceitam proposta e esquecem do propósito. Sim. Achei muito legal isso aí. Legal. Boa, boa. Né? Isso daí Colocação dá uma mensagem muito poderosa. muito Fala aquela forte. câmera lá, Lucas. Repete aí. Infelizmente, as pessoas deixam de lado o seu propósito e recebem do mundo as propostas. Que é totalmente diferente, né? Totalmente diferentes Propósito de proposta. de propósito. Infelizmente, hoje, o mundo tem muitas propostas. E você tem que estar com o coração ligado nos céus para não ser encantado com as propostas. Muito Isso é bom. legal. Você é apaixonado pela política, Lucas. Qual foi o momento que deu esse start? Eu quero fazer parte da política brasileira. Teve uma fase em 2020, aquele momento muito triste que nós vivemos aqui no estado. Foi no mundo todo. Só que a gente viveu aqui na pele. E eu vi pessoas, eu estava no meu trabalho, estava vendo pessoas em desespero. E eu olhei para mim assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiz um vídeo nas redes sociais. Peguei meu celular e fez um vídeo. Esse vídeo alcançou 5.000 visualizações. E eu vi pessoas comentando, pessoas falando. E igual tudo, tem as pessoas que concordam, as pessoas que discordam. E eu vi que ali tinha comentários que me chamaram a atenção. Eu pensei, o que eu falei tem relevância. Então, eu me decidi me posicionar politicamente. E ser o quê? Uma voz. Um futuro legislador guiado por Papai do Céu. Muito bom. Um Dentro- futuro dentro- legislador guiado por Papai do Céu. Dentro desse cenário político hoje, né? Que a gente olha para o Brasil, a gente está vendo, desculpa da palavra, né? Mas Um caos. merda em tudo quanto é lugar. Um caos. Um caos total. O que você acha que as pessoas hoje estão deixando de... Quais os valores que essas pessoas estão deixando de lado politicamente? Politicamente, primeiramente, o livro universal, a Bíblia, para uns são regras, outros não, mas tem lá, mas todas as religiões têm como base amar a Deus. Estão esquecendo de Deus e colocando outras coisas acima. E o mundo está cada vez mais caótico. Claro que não estamos falando de fanatismo nem nada, mas sim aquela reverência de você saber que existe um Criador dos céus e da terra, que ele instituiu leis, e te deu um livro de comportamento, e tem os nossos princípios foram esquecidos, as nossas linguagens do passado foram cada vez destruídas por infelizmente, esse mundo maldoso. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Incrível. As pessoas dizem que o mundo tem muita maldade, mas existe mais pessoas boas do que mais. Só que, infelizmente, o foco está na coisa má. E isso amplia. Olha só. Lucas, vamos falar um pouco sobre empreendedorismo, ok? Ok. Pode ser? Pode. Bora. Eu costumo dizer que empreender, JB, é uma decisão que você toma, é uma viagem que você toma para, de repente, eu vou para o deserto, tomou a decisão de ir para o deserto com sede e sem mapa. Mas se tua sede for grande mesmo, você encontra a água. Sim. Fala pra gente aí sobre esse momento, né, que o Brasil fala muito sobre empreendedorismo, jovens empreendendo, você, um jovem também empreendendo no setor de automobilismo, né, não é isso? E também levando sustentabilidade e economia para o país, né? Porque você trabalha com uma frota de carros elétricos, não é isso? Sim. Esse ponto eu me lembro muito do meu amigo Bandeira, a história dele, né? Que a gente conhece um pouquinho da história um do outro. Tu é fã do Bandeira, né? Sou. E sua também. Muito mais, porque eu conheci você primeiro do que ele. Olha, conversa, Bandeira. Ele é teu fã, ele tem uma foto tua lá na casa dele, atrás. E o fator determinante foi o medo. Lembra da sua história? O medo. Depois ele pode até tocar num ponto. O que permite a pessoa não avançar é o primeiro passo, mas tem que passar pelo medo. O medo, ele te trava. Eu vou te dar um exemplo, Davi. Você acha que Davi, um menino, enfrentando um Golias, ele não teve medo? Teve. Assim é empreender, dá medo.
Só que quando você consegue romper essa barreira do medo, é como se você desse um passo numa escada para os céus, que você não vê um degrau após o outro, mas você sente cada vez subir. E o crescimento, ele começa na mente. Então, tudo que você está à tua frente, ele só quer de ti um passo, de acreditar, ter fé e dar o passo, de se mover. Porque tem uma frase que eu acho muito bonita, que vento, barco parado, né? Como é que tem ditado? Barco parado não pega frete, que significa o quê? Tem que se mover. Que é o quê? As pessoas simplesmente... eu vou dar um exemplo. Eu assisti um podcast onde você falava o quê? Sobre o picolé. O valor do picolé. Quanto é e quanto se vende. Mas quem está disposto hoje a colocar uma caixa e ir para a rua? Nosso clima é maravilhoso para vender picolé. Temos história de empreendedores no Brasil com fábrica de picolé. Mas teve que dar o primeiro passo. Acreditar e se mover. Bandeira, tu tinha coragem de pegar uma caixa de picolé e ir para as ruas vender? Eu tinha, não, eu tenho. Tem, Eu não né? tenho problema com isso, não. Eu costumo dizer que aqui no Brasil a pessoa só passa fome se realmente ela quiser. Verdade. É a pessoa que não quer fazer nada da vida, que quer esperar as coisas cair, a picanha vir, que nunca vem, né? Se esperar, realmente não acontece, cara. Mas a gente tem, como ele acabou de falar, tem gente que vende água no sinal de trânsito e ganha dinheiro. O cara compra uma garrafinha dessa de R$ 1 e vende de 5, vende de 3 lá e tá ganhando dinheiro. Verdade. Só que ninguém quer passar pelo sacrifício de fazer. Que é a Entendeu? fórmula mágica do dinheiro. né? Quer ganhar dinheiro, mas ela não quer se sacrificar para que tenha aquele retorno. Não quer tirar o domingo, não quer tirar o feriado, não quer... No início do empreendedorismo, o que o Lucas falou, a gente conhece muito bem esse início, é muito sofrido, cara. Hoje você tem uma frota de veículos, mas quando você começou, eu lembro que a gente conversava muito, você estava, cara... Agora, só que você acreditou, que é o diferencial da pessoa que acredita. O passo da fé. Posso compartilhar? À vontade, meu Pode? amigo. O que é o passo da fé? Para você que está aí do outro lado e vai se conectar. Você simplesmente tem que acreditar, se mover e muitas vezes, bandeiras são pequenos detalhes. Versículos bíblicos para mim são essenciais, importantes. Deus me deu um direcionamento no livro de Josué, que ele me diz assim, tenha fé, acredite, tenha bom ânimo. Que é o quê? Trabalhar, se esforçar e ter alegria, ânimo. Mesmo que você não esteja vendo, mas tem aquele sentimento de já realizado. Verdade. Aí vou para um outro versículo bíblico, Parábola dos Ossos Secos, Ezequiel 37, onde lá Deus nos dá autoridade para profetizar. Lá em Provérbio também diz que o poder da vida e da morte está naquilo que nós falamos. Se você entra em algo e diz assim, vai dar certo, vai acontecer, em meio ao caos, em meio ao deserto, mas você está usando as suas palavras. Metafisicamente aquilo vai se construir. Você não, muita gente diz assim, do nada, não, você falou, acreditou. E a coisa vai se construindo. O Bandeira até achou graça, né, Bandeira? Diz aí. Não, eu achei graça agora pelo seguinte, porque a gente acabou de falar quando você começou, né? Hoje, inclusive, você tem vários carros, né? Trabalhando já nessa frota que você tem. E muita gente vai chegar para você e vai dizer assim, é muito fácil tu falar, tu já tá rico, Foi sorte. sorte. Entendeu? Tu tem aí 3 carros elétricos, tu tem... Isso daí foi sorte. Isso aí foi sorte, o cara não tá lá perto de você, vendo o teu sacrifício, vendo as noites que tu ficou sem dormir, trabalhando, os dias que tu ficou sem estar com a tua família, sem estar com teus filhos, né? Só você sente isso, cara. E deixa eu te contar aqui um episódio muito bacana. Ontem ele veio para cá, para Network, né, para conhecer a estrutura daqui. E o pneu do BID dele furou. O cara é tão inteligente, ele tem todos os materiais que faz o conserto ali do pneu. Aí ele foi num posto de gasolina, deu ar, encheu o pneu de volta, pegou lá aquela borracha que perfura, e isola o pneu e conserta. Eu achei da hora, ele filmou, bem legal, foi lá no porta-mala, olha aqui, Marquinhos, já fez, ou seja, além de economizar tempo, além de ele ter já toda essa estrutura dentro do carro, eu achei muito legal, aquilo totalmente diferente. Não deu 20 minutos, ele já estava aqui na empresa, né? Eu digo, pô, Lucas, que diferente. Conta pra gente aí como foi essa sensação. Ele não pensou em nem um minuto de desistir, hein? Vou contar para vocês. Toda vez que Deus tem um propósito para você, vai vir os empecilhos, vai vir as barreiras.
Isso para justamente isso não é para mim não. Toda vez acontece coisa errada. Então não era para mim mesmo. Eu não vou gravar esse podcast. Eu não vou lá. Por quê? Porque tem uma barreira a ser vencida, sabe qual é? A mente. A mente. A mente. Olha só, mano. A mente, ela mente para você, ela te sabota. Por isso que a Bíblia fala que você tem que confiar em Deus e não no seu entendimento e não na sua compreensão. Por isso que você deve levar os seus pensamentos para Ele, para Deus. Por isso que tem aquele louvor bonito, né? Onde você leva os seus pensamentos para Ele e Ele vai te dando direcionamento. E o que acontece? Quando você me perguntou, naquele exato momento eu percebi, opa, tem algo acontecendo para não deixar eu ir. Aí que eu vou me motivar a ir. Muitas vezes a pessoa, poxa, eu vejo um desafio numa área da minha vida que se eu não vou conseguir. Você mal percebe que depois daquela barreira está a tua vitória. E muitas vezes você tem que vencer o maior desafio, a maior pessoa, que é você mesmo. É verdade. O maior desafio. Às vezes a vitória tá bem aqui, né? Bem pertinho. Aí você tá chegando e desiste, né? Tá bem próximo do teu sucesso ali, você desiste. Se você se esforça mais um pouquinho, putz, que delícia, né, cara? Conhece a fórmula PSAR? Não. Vai conhecer agora, tu conhece sim. É o seguinte, pensamento que gera sentimento, Lembrei. que gera uma ação, que gera um resultado. Posso compartilhar uma coisa? Eu digo para meus filhos, nós temos 3 pontos que eu digo para eles, meus filhos. Eu digo pro Ian e pro Guilherme. Eu digo assim, pro Ian e eu digo pro Yuri. Tudo que muda a tua vida é chato, leva tempo e dá trabalho. Mas vai mudar a tua vida. Todas as áreas, desde o grande engenheiro, desde o grande médico, psicólogo, do grande empresário, do pequeno empreendedor ao grande empresário, ele levou tempo, deu trabalho e é chato. Por que é chato? Porque tu tem que ter aquela paciência de esperar os resultados. E o resultado leva de 5 a 10 anos a ser desenvolvido. A única coisa que nasce grande é monstro. O único... Até Filho de elefante também já nasce um pouco grande, né? Que é engraçado. O primeiro homem que nasceu pronto, deu errado. Adão. E o homem que foi o nosso libertador, que instruiu, que trouxe a visão de uma linguagem de um mundo melhor, chama-se Cristo. Nasceu, foi desenvolvido, e até o seu momento de ele chegar a dizer assim, vou começar minha jornada, que foi os 3 anos, ele ainda respeitou o período, cumpriu tudinho, tempo. E no momento certo, agora sim, vou fazer a coisa acontecer. Esse que é o maior desafio, saber esperar. Muita gente quer o imediatismo, quer para ontem. Mas quando você espera, o resultado é incrível. Muito bom. Verdade. Muito bom. Estamos ao vivo nos estúdios do Grupo Network com o empresário Lucas Abreu. Eu e meu amigo JB fazendo aqui uma sabatina de perguntas para ele. E ele respondendo dentro dos princípios, não é isso, Bandeira? Verdade. Muito bacana, vai. Princípios bíblicos, né? Exatamente. E Lucas, me diz uma coisa. Como você trabalha com frota de carros, hoje trabalha com carros alugados, né? Você tem... De repente, eu sou um cara que eu sou trabalhador, mas eu estou sem oportunidade. E como é que eu faria para me entrar em contato com você, para de repente conversar contigo e alugar um carro teu? Vou deixar o meu contato no finalzinho, aí vocês... Pode falar agora. Pode falar agora. Pode falar. Bora, então, se você anota aí, DDD 92 91 66 63 99. Lucas Abreu. Olha Isso só, aí, oportunidade, oportunidade você de que de negócio. repente quer se tornar um Uber, mas não tem um veículo, o Lucas Abreu tem esse veículo na garagem. Se tiver disponível, ele vai disponibilizar para você com certeza. Lucas, Isso aí. quais são os projetos do Lucas para mobilidade urbana? Porque você bate muito nesse tema, né? Eu sempre digo para as pessoas, quando você vai para Manaus, quando você vai para outros estados, e você vê Manaus e vê os outros estados, você percebe que Manaus tem que evoluir mais. Vamos dar um exemplo, vamos começar por um tópico. Eu estou com um carro elétrico. Hoje, já desenvolvido na Europa, que lá você tem uma base onde você pode, vamos dar exemplo, você vai lá no centro de Manaus, tem uma base onde você vem com o cabo do seu celular, do seu carro, conecta na base, conecta no teu carro, enquanto tu vai resolver, paga ali gerando valores financeiros para o próprio município ou cidade, dependendo da sua lei orgânica municipal ou da lei estadual, gerando recurso e tá abastecendo o teu carro e tu tá fazendo as tuas compras. Quando tu volta, recolhe o teu carro, a base tá lá. 0800?
Não, Não tem um custo. vai ter um Gera um valor. custo. E esse custo vai para o próprio investimento da própria cidade. Ah, entendi. Tu já tem aqui em Manaus uma carga rápida de carros elétricos, Sim, né? Que sim. fica ali na Avenida das Torres. Isso. E eu achei muito bacana, tá? É? Toda hora Não, isso não. é muito rápida a carga elétrica, carga rápida leva 1 hora e o valor está entre, né, um valor bem acessível. E é o único posto de carga elétrica. Já abasteceu lá teu carro elétrico? Já abasteci lá. É rápido mesmo? É rápido. Eu tenho uma atividade, eu gosto de ir para academia, né? Procuro manter uma rotina de um dia sim, um dia não. Eu aconselho todo mundo ir para cuidar da sua saúde. Eu deixei meu carro lá e fui para academia. Deixei ele posicionado, falei Olha, pro dono. boa ideia. Aí, enquanto eu tava na academia, o carro tava carregando. Deu 1 hora, chegou lá. Não, 50 minutos o carro tava com 38% de bateria e ele saiu de lá, tava com 100%. Quando eu Muito voltei bom. do meu treino, já tinha terminado. Muito bom isso Eu- daí. Eu quero, voltando a uma das perguntas, por exemplo, Manaus, ela tem uma capacidade gigantesca de crescimento. Nós temos a área, mas falta um planejamento futuro. Vou dar um exemplo para vocês. As pessoas que moram na Ponta Negra, para analisar aquela bola, é como se fosse um beco, a grosso modo, porque é uma única entrada, uma única saída. Se alguém lá atrás tivesse uma visão, que é o que eu estou tendo hoje, de fazer a orla da Ponta Negra, imagina na tua visão, tudo ali à beira de rio, uma infraestrutura, lá onde são os condomínios, uma grande avenida, até varando o próprio Tarumã, você teria a orla muito maior do que ela é hoje. Lá naquela bola. Não tem a bola? Tem a bola. Você chega, vai embora, lá tem a Marina do Davi, certo? Lá morre. Por que não uma estrada? Até passa aí no próprio, eu acho que é Prainha o nome que se dá. Ou depois mais. É Praia Dourada, É como se tem fosse a justa- Marina Tauá, onde, tem a- entendeu? Uma visão assim de uma grande avenida, onde para fluxo de veículos, para passeio, a moradia, uma visão de expansão. Vou dar um exemplo para ti hoje. Nós temos agora saindo um projeto do estado que é o Rapidão Cometa. Vai interligar a Zona Leste, Zona Norte com o Distrito Industrial. Uma boa sacada. Mas é um projeto que foi desenvolvido agora. Nós estamos no século XXI. Você tem que pensar Manaus como uma metrópole, uma cidade a ser desenvolvida e evoluída. Temos um polo industrial aqui que tem capacidade de expansão e nós temos que pensar com visão de futuro. E não para de crescer nossa cidade, né? Não, Não eu, para de crescer. eu posso reiterar mais uma coisa sobre mobilidade urbana. Por exemplo, infelizmente, tivemos aquele caso daquela senhora, infelizmente, que bateu com a moto, faleceu, meus pêsames para os familiares, uma questão muito triste. Aonde tivesse algo, vamos dizer, um sistema de monitoramento nas principais da cidade, muitos para os turistas, para os moradores, para que isso não viesse a acontecer, facilitando o trabalho da própria prefeitura, facilitando o trabalho do próprio morador, porque assim, são desafios, acontecem com todo mundo. Infelizmente, eu sempre falo, algumas pessoas me perguntam sobre desafios, eu falo assim, olha, avião cai, algumas pessoas, quando são crianças, falecem, outras, quando estão velhas, também falecem. Carro pega fogo, então desafios acontecem. Mas o que nós temos que fazer como seres humanos? É cada vez mais estar pronto para os desafios. Entendi. Então os desafios não ficam fáceis, é você que fica mais resiliente, mais resistente e mais preparado. Bandeira, quando vem desafios na tua vida, como você trata os desafios? Falta de dinheiro, por exemplo. Eu foco na solução. Como é que eu vou ganhar dinheiro? Boa. Eu tenho uma metodologia bem segura hoje, né? Eu não foco no problema. Geralmente eu foco como eu vou solucionar, entendeu? É verdade, Duda? Porque se você se preocupa com o problema, você perde a visão do que você pode fazer para resolver. E gasta muita energia É. pensando no problema. Eu tô com um problema de financeiro. Como que eu posso resolver esse problema? Eu tenho que arranjar a forma de eu ganhar dinheiro, pô. Entendeu? Você tem que criar metodologia para te ganhar dinheiro. Como que eu vou fazer isso? Eu posso botar uma caixa de picolé do lado e vou vender picolé, vou levantar dinheiro. Água mineral? Posso botar água mineral, não. Vou ganhar dinheiro. Eu posso fazer o quê? Vou ficar deitado no fundo de uma rede? Vou ganhar dinheiro? Só se tu for milionário já e teu dinheiro estiver girando lá, você tá lá no cantinho lá esperando só cair. O Lucas, por exemplo. O Lucas está com uma frota aí de carro elétrico. Tu tinha o dinheiro para o primeiro carro elétrico? Só tinha fé. Mas só tinha fé. Mas eu posso endossar? Pode. Eu vou trazer aqui, para mim é base, a Bíblia. A Bíblia diz em Provérbios, assim como o homem pensa, ele é. Você trouxe um ponto interessante, energia, pensamento. Quando você canaliza os seus pensamentos em problemas, além de você
atrair problemas, você não consegue encontrar soluções. Porque dentro da tua cabeça, tu consegue ramificar, quer dizer, abrir janelas. O Augusto Cury, no livro dele, ele chama janela killer. São pensamentos, onde você consegue ramificar o quê? Ver só problema. Então, assim, como o provérbio diz, assim como o homem pensa, ele é. Se você pensa em problema, você vai atrair problema e você só vai enxergar problema. Mas quando você começa a procurar soluções, isso também da mesma forma. Lembra lá dos princípios primeiro? Sentir, que vai dar resultado, falar, que vai dar, e pensar, que é aquilo que você falou ainda agora. Falar, se sentir, falar e pensar, que é o porquê, o pensamento. Porque os desafios existem, são maravilhosos. Porque quando tem problema, sabe o que eu digo? Eu digo para você, quando tem problema, é Deus te dando a oportunidade de crescer. Porque o teu crescimento vai vir a partir daquela resolução daquele problema. Exatamente, e a gente só quer mais o lado bom da vida, né? A maioria de nós, porque se torna um repertório, Bandeira. Bandeira, por exemplo, outro dia ele falou, Marcos, eu tenho uma situação X na minha empresa, e em poucas semanas ele resolveu a situação, deu a volta por cima. Eu acho muito legal essa pegada que o Bandeira tem de buscar soluções. Ah, eu tenho aqui um problema para resolver, mas eu tenho aqui 10 soluções na mesa, eu vou ver qual é que eu coloco em prática, não é isso, JB? É isso mesmo. E ele deu a volta por cima numa questão de uma das 6 empresas que ele tem, muito rápido. O rapaz Marco, já consegui solucionar, fui para a rua, verifiquei, fiz o que devia ser feito e hoje nós estamos com a empresa redondinha. Você tem que saber pensar fora da caixa, né? Mas quando você está no meio da turbulência, se você se envolver demais na turbulência, você não consegue ver isso, não. Fica naquele redemoinho, né? Naquele redemoinho. Estratégia. Claro que hoje, apesar de todo o desempenho que eu tenho, né, nas minhas empresas, mas eu tenho que melhorar muito, tem muito a aprender, cara. Sim, sempre. Muito. Todos os dias a gente aprende com o funcionário, com o fornecedor, né? Ainda agora mesmo eu ouvi minha filha falar umas coisas aqui que eu fiquei muito feliz, né? As colocações Está fazendo dela. faculdade de marketing, ela, De né? marketing. É. Como é o nome dela? Maria Eduarda. Maria Eduarda, ela está aqui na sala com a gente. Ela não quer aparecer porque vai ter milhões de visualizações. Ela é mais bonita que nós três aqui. E vai dar isso daí. Ela está se abrindo ali de tanto rir ali. E, Lucas, vamos lá. Empreender, cara, é possível no Brasil? É possível, e eu vou dizer mais. Como é que você enxerga hoje o Brasil? Como é que você enxerga o estado do Amazonas? Não tive a oportunidade de conhecer todos os estados, mas vou poder fazer, mas eu vou falar do estado onde eu moro. Eu vou falar do nosso povo. Nosso povo é um povo incrível. Todas as pessoas que vêm para cá se apaixonam. Verdade. O povo aqui é incrível, é diferenciado. O que eu digo para vocês assim de cara? O nosso país, ele é como se fosse um caça, um avião de grande porte, que ainda não colocou o combustível certo. Que é o quê? O povo olhar com esperança de mudança, olhar com esperança de transformação. Empreendeu. Eu vou falar uma estratégia para a pessoa que vai ver e dizer assim, como eu vou resolver? Toda vez que você tiver um problema, você primeiro faz uma seguinte pergunta para você mesmo. O livro de Tessalonicenses diz assim, analise o homem a si mesmo, se chama autoanálise, na psicologia fala. Você se analisa e se pergunta, e diz assim, como que eu vou resolver esse problema? Aí você se faz a seguinte pergunta, isso é uma causa natural ou uma causa sobrenatural? Boa. Porque se for sobrenatural, não é contigo, não é nessa terra, lá em cima. Mas se for natural, é contigo. E se é contigo, tu vai dizer, não, isso é natural. Então, você vai mentalizar, falar e pensar. E automaticamente você vai procurar maneiras. E a maneira vai aparecer. Já aconteceu contigo, Bandeira? Já. Aconteceu contigo, Marcos? Rapaz, achei ainda legal, não tinha olhado por esse lado, não. De causa sobrenatural e natural. O que ele tinha falado ainda há pouco, é como você se enxerga. Se você se enxerga uma vítima da sociedade, tu vai ser isso, pô. Se você se enxerga como uma pessoa, eu sempre disse para todo mundo, mesmo quando eu não tinha nada na vida, eu dizia assim, eu vou ser alguém. Eu me enxergava, eu me vestia, eu andava, eu falava como alguém importante. Mesmo sem ter nada. Vou confirmar aqui com a Duda. Verdade, Duda? Entendeu? Mas eu visualizava aquilo para mim. Eu lembro que no meu primeiro carro, para você ter uma ideia, eu peguei uma foto, a maridade era nascida, e preguei lá no meu quarto e falei, eu vou comprar esse carro. Qual era o carro, Bandeira? Era o Funcionou, né? Chevette, funcionou. Tu colocou o Chevette lá na Coloquei parede. a foto lá e falei, vou comprar esse carro. E passei vários tempos me projetando, me programando e comprei o carro. O mesmo Chevette? O mesmo Chevette. Caramba. Entendeu?
Era o mesmo modelo, né? Não era o mesmo carro, mesmo modelo. Certo. Mas é o que ele falou. Quando você se enxerga, eu sou coitadinho, eu não tenho a picanha. Se você se enxerga desse jeito, você vai. É que nem o cara que diz ser doente, né? Porque tem pessoas que têm mania de doença, né? Uhum. Eu vivo com dor, eu vivo com isso, vivo com aquilo. Cara, eu digo assim, porque eu sou empreendedor também. Eu acredito que a mesma força que tem nele tem em mim. Quando você E em mim levanta, também. em você também, Você claro. também. Quando você levanta de manhã, só o fato de você acordar, você já tem que ser grato. É uma pô. bênção, cara. Já é uma bênção que Deus está te dando de tu poder acordar, dar um beijo na tua filha, dar um abraço na tua esposa, e tu sair para trabalhar e chegar lá e olhar assim e dizer, pô, eu tô Bem. produzindo, eu tô bem. Entendeu? Essa garra que falta, eu acho que com a colocação do povo enxergar, o povo precisa acreditar que a gente pode ser melhor. E na minha idade, JB, além de acordar pela manhã e dizer, cara, eu acordei, eu tô bem, é acordar sem dor. É Porque eu tô com 57, aí tem gente que já tá com umas dorezinhas acumuladas, né? Mas tá garotão. Então, para Tá mim, jovem. Tá para jovem. mim, quando eu me acordo disposto, eu pulo da cama e digo, caramba, acordei, estou disposto para mais um dia de vitória. Então faz total diferença isso daí, né? Não vou complementar a pergunta que você falou sobre o nosso Estado. Se você for parar para analisar todo o contexto histórico do Estado, tem grande evolução, tem grandes desafios também. Mas qual é a percepção que eu quero hoje trazer para quem vai nos ver? Olhe para esse Estado como um grande Estado, uma grande metrópole. Olhe com grandeza, olhe porque nosso país ele é grande. As pessoas ainda não enxergaram, mas vão enxergar. Eu quero ser uma pessoa que vai influenciar pessoas a enxergar o potencial. As pessoas me fez uma pergunta no início, por que a política? Porque eu não quero deixar finanças, eu quero deixar legado, uma história marcada. Uma pessoa que mudou a mentalidade das pessoas verem, pensarem e agirem. Tem muita coisa boa aqui dentro. Só temos que olhar e fazer as pessoas enxergar aquilo que nós enxergamos. É o potencial a ser desenvolvido, a ser alcançado, a ser expandido. Porque daqui a uns anos, quando eu, Bandeira, nós tivermos, você, Marcos, 80, 90 anos, nós vamos olhar para o passado e para o futuro e dizer assim, eu tenho aquele sentimento de dever cumprido, mas tu vai ver uma evolução. E você saber que você fez parte da evolução. E você vai ver pessoas mais além do que você. Vamos dar um exemplo. A maior felicidade de um pai é ver os filhos alcançar degraus que ele nunca alcançou. Assim é Deus com a gente. Ele torce para com que nós cada vez mais se aproximamos dele. Mas para que isso? Evolução. Evolução, crescimento do ser humano. É você, cada vez você olhar para dentro de você e saber que você é capaz, que você consegue, que vai vir desafio, mas que esses desafios vão ser vencidos. Toda vez que você vence um desafio, vem outros maiores. É não, Bandeira? Não, hoje eu vou te falar, eu tô desacreditado da política, cara. Eu tô totalmente desacreditado. Eu quero te falar assim que o cara, para ele ser político, ele realmente ele tem que ter. Para ele querer ser político hoje, né? Tem que ter estômago. Ele tem que ter estômago, porque cada dia que se passa tá pior, né? Se eu votar em ti, o dia que tu for candidato, eu votar em ti, e tu não fizer a coisa lá, eu vou lá levar o martelo do Thor lá, velho. Verdade. E vou arregaçar em você, porque eu vou te cobrar. Sim, com certeza, tem que Entendeu? cobrar. Assim deveria ser cada cidadão, sabe? Cobrar. Pô, você fez, eu acreditei em você, você me enganou, né? Que tipo de que espécie de pessoa? Cara, isso é forte demais. Eu ouvi uma frase que assim, o problema não são os maus políticos que tem no nosso país, na nossa nação. São os bons que ainda não se manifestaram para tomar a rédea da Show. nossa nação. O nome dessa frase eu já ouvi ela. Foi ela que me moveu na época da política, dizer assim, para com que o mal triunfe, só basta que os bons não façam nada. Tem pessoas boas que infelizmente não entram. Eu entendo totalmente a visão do Josinaldo em cima disso aí. Por quê? Infelizmente hoje, algumas pessoas, aí eu vou só endossar aquilo que eu iniciei lá no início. Moisés foi o primeiro legislador, mas tivemos governadores. Você lembra de José do Egito? Sim. Foi instituído governador. Você lembra também de Daniel? Também governador. Pessoas onde Deus colocou, quem foi o rei Davi? Foi rei, governava uma nação. Nós tivemos pessoas com autoridade guiada por Deus, que por anos, quem foi Salomão? Além de ser o homem mais sábio, mais rico, também um rei. Então, legisladores que Deus e governantes que Deus colocou lá. Então, tem muitos legisladores que ainda não acreditam no potencial que tem dentro de si, que tem
até muitas vezes, Josinaldo, medo de se expor. Como você mesmo falou, é um negócio surreal. Você vai se colocar numa trincheira de guerra onde você vai estar no meio e pode sofrer, como já vimos pessoas que sofreram. Mas no final, para analisar a história dos outros países que se tornaram grandes, teve pessoas que se sacrificaram para um dia eles se tornarem grandes. Mas o nome dessas pessoas são ecoado por séculos. Vamos dar um exemplo, nosso ícone brasileiro, Ayrton Senna. Ele carregava o símbolo de esperança do país. Quando ele levantava aquela bandeira, era como se ele dissesse, esse aí é o nosso super-herói brasileiro. Então, quer dizer, volta e fecho e digo para vocês hoje, nesse exato momento que nós estamos vivendo hoje, tem pessoas boas. Você é uma pessoa boa, que pode ser o seu representante, já é representante na sua casa. Você é o representante do seu município, Da sua comunidade. da sua comunidade, do seu estado, entendeu? Você é um representante. Porque, muitas vezes, como se diz, quando você fala essa frase, Vinícius, para com que o mal triunfe, os bons não façam nada, é você se omitir. E muitas vezes uma palavra sua pode encorajar um amigo, pode dizer para ele que é capaz, vamos dizer, volto para o empreendedor. Muitas vezes, poxa, será que esse meu negócio vai dar certo? Aí muitas vezes, não, vai lá, amigo, acredita, dá o primeiro passo. Eu vejo em você potencial, eu vejo em você garra, determinação, eu vejo em você... Não, mas pode dar errado. Não pensa na coisa negativa, dá o primeiro passo. E se você muitas vezes sentir vontade, vamos conversar, vamos trocar ideia, porque você, entendeu? Esse posicionamento. Então vamos aqui equilibrar. O JB disse que não está confiando mais na política brasileira. E o Lucas? Confia ainda na mudança, numa restauração da política brasileira? A minha verdadeiramente confiança é em Deus. Em Deus. E Deus coloca pessoas lá e tira lá. Todo governante colocado lá. A Bíblia diz que toda autoridade é instituída por Deus. Então todos os governantes que hoje estão no cenário político foi Deus que colocou. E vai passar. Vai passar. O tempo passa. Só que assim, eu digo, infelizmente, fico um pouco triste. Mas eu digo para você, para as pessoas que vão nos ouvir, infelizmente a política ela tomou um rumo, que é o que? Que é a questão daquela manobra, que eu não vou citar o nome, que é o quê? Você pegar o voto da pessoa e bonificá-la, para não dizer outro nome. Que é o famoso, vocês sabem o que eu quero dizer. E aquela pessoa pega aquela por necessidade, muitas vezes a pessoa não tem o que comer, não tem o que beber, tá passando Se aproveita dessa situação. da vulnerabilidade. Que já vem de muito tempo isso, né? Infelizmente. Já. Essa pessoa, ela só tem que... O que eu quero? Pegar e dizer para essa pessoa, tá passando necessidade? Pega. Pega, mas entende, aquela pessoa já mostrou o preço do caráter dela. É aquilo que ela vale. O que você faz? E você pega a sua consciência e diz assim, os próximos 4 anos que estão a vir, eu não vou condenar com uma escolha ruim, vou fazer uma escolha boa. Porque a escolha quem faz somos todos nós. A decisão de sermos pessoas boas e ser pessoas ruins. Muito bom. Como você enxerga a participação dos jovens na política brasileira, os jovens cristãos, por exemplo? Há uma resistência ou já tem um trabalho dentro dessa... Tem um deputado que eu gosto muito, que está lá na esfera federal, tem um posicionamento, que é o Nicolas Ferreira, é um cristão. E aqui da nossa região? Você acha que esse movimento está crescendo? Está crescendo e vai crescer, porque vai ter jovens que vão ver esse vídeo assim, vão sentir no coração, eu vou ser essa pessoa. Vão se posicionar e vão agir. Não, a colocação que ele fez aí me deu até vontade de mudar o meu pensamento e dizer assim, não, eu também vou ser político, mas não dá para mim não, porque eu acho assim, ó, existem muitas pessoas boas, que nem você falou, mas a corrupção está tão impregnada dentro do Brasil que essas pessoas começam a ficar ofuscadas, entendeu? Sim. Porque a gente sabe que a política ela tem um balanço, né? Tem apoio, tem que ter... me dá aqui, que eu te dou ali, tem essas coisas, e acaba que quem faz o certo mesmo já fica meio que isolado. Né? Você citou aí o Nicolas, é um cara que eu sigo ele nas redes sociais, é um cara que tem uma opinião muito forte, que tem feito uma grande diferença no país. E acredito ainda que, tenho fé, que também vai surgir outras pessoas que têm esse mesmo caráter, essa mesma pegada, né? E espero que um dia a gente possa ver você também fazendo isso. Não somente eu, mas todas as nossas gerações. A Duda, a geração da Duda aí. Ó. É a próxima geração. A próxima geração. E é muito importante. A cada 10 anos é uma geração. E é muito importante, JB, a gente confiar, acreditar, porque nós temos aí nossos filhos e netos.
Sim. A gente Não. a gente não vai escapar desse movimento. A gente tem que participar, tem que apoiar, tem que escolher os bons, os melhores. Agora você falou uma coisa certa. O povo realmente tem que escolher as pessoas certas. Hoje a internet está aí aberta, cara. As informações estão aí. Só não procura informação quem não quer. Posso dar uma Entendeu? dica? Posso dar uma dica? Pode. Versículo bíblico. Jesus, como eu digo, está ali, ó, está estampado. Jesus falou que pelo fruto se conhece a árvore. Como é que eu trago isso para hoje, para nossa linguagem social? O fruto são as ações, a árvore é a pessoa. Você vai saber como ela é como pessoa, como ela trata. Vou dar um exemplo: a esposa, os filhos, os negócios, a sua própria palavra, como ela age com a sua vida. Como ela trata o próprio corpo também. Isso é uma maneira de você ver que essa pessoa está mostrando quem ela verdadeiramente é. Pelo fruto se conhece a árvore. Não é à toa que hoje, beleza, Marcos, bem que você colocou o corpo, tu sabia que o nosso presidente na época, o Collor de Mello, tu sabia disso que é interessante? Foi feita eu vi uma informação que ele foi eleito presidente por causa da beleza, porque associaram a imagem do Collor, na época, ao Superman. Ah, então eu tenho chance. Pela beleza, eu tenho É chance de ser sério? presidente. Eu e o JB, nós temos chance É de ser sério, presidente. cara. Se for Eu pela achei graça, beleza, mas nunca parou pra analisar, né, a correlação. Que é aquele ator que caiu do cavalo. Sim, Então, e as pessoas começaram a enxergar. Aí, então, quer dizer, aí volta pro conceito, pelo fruto se conhece a árvore. Então, você vai começar a saber quem. Olha os frutos. só que o Superman apodreceu muita coisa lá, né? Não, sim. Sim, mas assim, foi uma associação que fizeram que Sim. deu errado. Deu errado. Não, que pra ele deu certo, né? Pra ele deu certo, mas naquela época o presidente deu errado. O país deu errado. Não é à toa que pediram até o impeachment dele na época que ele saiu do país, da governança. Lembra da história, Marcos? Lembro, Do Collor? lembro, até hoje o plano Collor fez. Não era da minha época, não, mas eu lembro. Quer dizer que é novinho. Se você pudesse implementar uma mudança significativa para o Brasil, qual seria essa mudança? No meio político. No meio político. Para o Brasil, eu penso na geração da Duda, dos meus filhos, que é o trazer que a única maneira de mudar esse país é a educação. Por exemplo, eu vim ler a Constituição Federal com 30 anos de idade. Eu fiquei impressionado, eu fiquei olhando, isso aqui já fez parte da grade educacional. Por exemplo, meus filhos, um tem 11 e outro tem 13. Eu bato papo de política com os dois. Eles gostam? Gostam. Um até assistia a série Switch, Homens de Terno, que é uma série muito boa. Foi lá que eu me interessei por direito. Me chamou a atenção de saber, conhecer. E quando eu li a Constituição na época da pandemia, porque tudo estava parado, eu fui obrigado a parar, eu fiquei impressionado. Então, nosso povo não conhece seus deveres e obrigações. Direito, deveres e obrigações. E aquilo ali, se eu pudesse ter lido lá atrás, minha mente teria aberto. Então, o caminho é uma mente que se abre uma nova ideia. Uma vez eu vi essa frase, que é uma frase de Einstein. Nunca mais retorna ao seu tamanho inicial. Então, no momento que eu descobri aquilo ali, pode falar o que falar hoje, naquela época, de 30 anos para trás, eu não sabia o que era legislativo municipal, legislativo estadual e nem legislativo federal. As pessoas, por exemplo, existem as leis do município, da cidade de Manaus, existem as leis do estado do Amazonas, existe a lei do país, que abrange tudo. E lá tem o poder executivo municipal, é o prefeito, o executivo estadual, que é o governador, e o executivo da nação, o presidente. Eu não sabia. E o Senado, não sabia que ele é um legislador. Coisa simples. Lucas, uma lei que tem na Constituição, tu é um especialista na Constituição tô brasileira. aprendendo. Mas diz uma lei aí que pouca gente sabe, que tem lá, é um direito nosso e está lá na Constituição brasileira. Peguei ele agora, bora ver se ele lê mesmo. Para mim, o direito da inviabilidade, quase que não sai, que é você a sua casa, o seu recinto. Sagrado. Para mim é sagrado, a família, a base. E tem esse direito lá. Tem esse direito. Eu vou pecar se eu dizer que eu sei onde está, mas está no início, que é o direito de... Ali nada tem acesso, somente você. E claro, né, Deus. Ali acho que é o direito mais fundamental, que deve ser respeitado, deve ser honrado, deve ser valorizado, que é a estrutura familiar. Nem a polícia entra na tua casa, sim. Não, claro que existe maneira jurídica para entrar, mas eu digo assim que o Estado não deveria, de uma forma acima de Deus,
intervir. Vamos dar um exemplo, Josinaldo e os Marcos. Tu concorda no teu ponto de vista que nossos filhos agem em alguns momentos em desobediência e onde você tem que falar um pouco duro com ele, onde você Sim. tem que colocar de castigo? E hoje, infelizmente, já tem lei querendo intervir na tua comunicação. Ninguém está falando de agressividade, mas de como tu deve conduzir a forma de tu criar o teu filho. Já tem lei para isso? Não, já está sendo desenvolvida para interferir dentro da casa. Então, quer dizer, esse é o direito que deve ser respeitado acima de tudo. Porque a tua casa é o teu quartel-general. Muito bom. Mas isso que ele está falando é interessante mesmo. Eu moro de uma cidade que eu morei no interior, aconteceu uma situação que denunciaram uma mãe lá porque ela batia nos filhos dela. Ela tinha 2 meninos. E aí levaram lá como é que é o nome do órgão? Conselheiro? O conselho tutelar Conselho na casa tutelar. dela, para chamar a atenção dela por causa dos filhos. Ela pediu uma licença do pessoal lá, depois de ter chamado a atenção dela, foi lá dentro do quarto, arrumou todas as coisas dos meninos e falou, pode levar os 2. Olha, segura. Falou, Sério? você pode levar os 2. Se eu não posso educar meus filhos para que eles não sejam presos, não sejam ladrão, não sejam bandido, se eu não posso corrigir meus filhos por causa disso, você pode levar e cuide deles. Posso endossar? E aí conversaram, acabaram deixando as crianças lá. Porque hoje, eu concordo que a agressividade, a espancaria é um negócio fora do normal. Mas você corrigir o teu filho de uma forma severa para que ele seja alguém que não vai te dar um trabalho no futuro, você tem que fazer, cara. Tem que ser feito. Hoje nós estamos vivendo um cenário, Marcos, olha aí, ó, nós estamos numa geração neném, que nem estuda e nem trabalha. E nem sai da internet. Não sai da internet. Não vamos generalizar. Tem uma classe que Geração neném, nem estuda e nem trabalha. Geração neném. Nem estuda nem trabalha. Que, infelizmente, tiveram essas interrupções no seu processo. E essa geração, infelizmente, Bandeira e Vinícius, nós vamos estar idosos. E esses serão os adultos. A geração fraca, né? Aí, infelizmente, uma geração fraca faz com que venha tempos difíceis. Olha E uma só. geração forte venha tempos fortes. Sabe por que essa geração hoje prospera, cresce? Porque foi a geração que está hoje na governança, na liderança, foi uma geração que foi criada sob um processo de força. E é uma geração forte, mas a geração que vai vir, que vai ser fraca, vai ter que criar tempos difíceis. E olha só, muito bom. Lucas, é o seguinte, você está cursando administração na FAMetro, e como a administração, não é isso? Isso. Como tem te ajudado a faculdade de administração nos teus projetos, por exemplo, na área de empreendedorismo? Marcos, hoje, todo local, hospital, estabelecimento tem um administrador. Ele é a Verdade. pessoa responsável por orientar, Na tua delegar. casa tem um administrador também, né? Lá no caso é a esposa que administra. Existe o departamento dela, que eu não interfiro. Na sua casa existe um departamento. Você nunca parou para... Existem as delegações, que são as ordens que são dadas, são delegadas por ela, onde é o departamento dela. Então, o processo administrativo dentro de uma casa. Por quê? Tem que se lavar louça, tem que se lavar roupa. Isso nada mais é do que delegações, função dada. As crianças, existe o adulto que está delegando. Então, o processo administrativo começa dentro de casa. Como eu trouxe para a minha vida e trago toda vez, eu sempre faço isso. Isso é uma dica que eu dou para você. Toda vez que você tiver um desafio em uma qualquer área, pergunte para você mesmo de que forma eu posso administrar isso, se eu tenho capacidade de resolver e se eu não tenho, como eu posso resolver, porque tem alguém que pode. Entendeu? Eu digo sempre para as pessoas, Deus instituiu vários profissionais na área da saúde, para quê? Para cuidar de cada área da nós. Entendeu? E fecho a linha de raciocínio da questão da faculdade, que agora eu estou pensando seriamente em mudar para direito por causa da política. Porque eu percebi que falta pessoas, por exemplo, eu expliquei bem praticamente, municipal, estadual e federal, didático. E o conhecedor do direito, ele tem que ser uma pessoa flexível, maleável, mais prática. Porque nós vivemos num sistema educacional do nosso país não bem desenvolvido, não bem avançado. Aí você tem muitos termos técnicos que as pessoas tentam trazer, como não entendi. Explica de novo aí, repete de novo. Onde a pessoa fica confusa. Eu vejo assim, que existem coisas que requer uma pessoa que seja prática. Um certo conhecimento na área, né? E prática.
E prática. Lucas, a sua base é a família. O que a sua família representa? Abaixo de Deus tudo. Meu reduto, vamos supor, o campo, eu vou pra guerra. Aqui fora. É o que sempre diz, as pessoas falam, matar o leão, né? Mata o leão aqui fora e corro lá pra dentro pra descansar. Então a base que aí volta aquele o princípio do que vocês me perguntaram sobre o direito, que não deve ser violado, que é lá que é onde a pessoa se prepara para o próximo dia. Então, eu digo para vocês assim, a minha família hoje, meus filhos, minha esposa, em primeiro lugar, quem orou pela minha vida foi minha mulher. Minha esposa orou por mim. Que é uma história bem longa, mas ela orou por mim. Então, se ela orou por mim e hoje eu estou onde estou, eu tive uma estrutura. Você sabe por que é engraçado? As pessoas dizem assim, o homem é o cabeça e a mulher está do lado. É porque o homem ele vai para frente para pegar porrada e a mulher está atrás, só orientando, segurando a estrutura. Vai que eu estou aqui embaixo. Tá ferindo aí, mas eu estou aqui para passar o remédiozinho. Vai para guerra. Vai para guerra. Pode sangrar, que tu sangra lá e eu te curo aqui em casa. Então, a base é a família. E vou dizer uma coisa para finalizar, uma coisa poderosa. Você quer ver você para a guerra, tá destruída. Mas o teu filho ou tua filha chega e te abraça. Parece que ele pega o cabo de um celular e conecta. Tu faz que nem o Thanos aquele Vingadores. Tu bota uma joia do infinito, que é o teu filho, tu recarrega. Tá pronto para outro. Aquele sorriso, Olha o aquele sorriso, abraço. aquele sorriso. Por quê? Eu falei isso, né? O JB mexeu porque com é ele verdade, aqui. é verdade. Eu sou um cara muito família, né? Eu sou apaixonado pelas minhas filhas, pela minha esposa. E a minha pequena, até hoje, quando eu chego em casa, ela tem uma mania de sair correndo e me abraçar, né, filha? Ela corre e me abraça. Pô, aquilo ali parece que volta a energia, assim. Olha aí, ó, pro corpo, recarrega. Recarrega, assim, você se sente pronto para... E satisfeito pelo que tu fez durante o dia, né? E eu vejo, o Isso é muito JB, eu acompanho, né? Nós somos parceiros, legal. conheço ele há 10 anos. Eu vejo realmente esse carinho, essa atenção que ele dá para as filhas, né? Para todas as filhas. Inclusive tem uma aqui com ele aqui na nossa sala. E ele é um verdadeiro paizão. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele. JB, como é que tu consegue administrar 6 empresas, ser um esposo aplicado e um pai aplicado, e a gente só tem 24 horas? Fala pra gente o segredo aí. Hoje eu consigo dividir um pouco o meu tempo, né? Hoje meu horário de trabalho é das 8 da manhã até as 5 da tarde. No máximo, às vezes eu vou até as 7. Mas quando eu chego em casa, hoje eu não pego mais computador, né? Hoje eu não toco mais em computador, vou ficar com minhas filhas, assisto um filme, faço uma pipoca. Ontem mesmo a gente foi pro cinema, todo mundo não foi. Tirar um dia para você dar atenção, para brincar, brigar ali, né? Que até chama a atenção de alguém ali junto. Faz parte. Faz parte. Né? Final de semana, meu domingo, geralmente é com a minha família, a gente vai para o Rio, vai para algum lugar que dê para a gente ter atenção do outro ali e matar um pouco de saudade ali. Mas foi sempre assim? Não, pô. Nossa. Hoje tem mais tempo, né, filho? Mas antes, sabe, a minha É filha porque mais o velha, homem ficou rico. Ficou rico, agora tem mais tempo. E o Lucas, fala pra gente aí. Como é que o Lucas faz para administrar? Tu tem uma frota de carro elétrico, você é um ativista político, você é um cristão, pai de família. O Lucas consegue administrar todo esse processo como Bandeira administra? Porque eu conheço realmente o que ele falou, é 100%. E o Lucas? É engraçado. Domingo fui pro Rio Preto. Peguei minha esposa e meus filhos, fui pro Rio Preto. Eu botei um novo planejamento. Toda semana um novo planejamento para melhoria. Sempre procure melhorar. As pessoas sempre pensam no que você pode melhorar. E dediquei, já combinei algo com a minha esposa, como um que a gente vai fazer uma vez no mês, só eu e ela. A gente faz sempre com os meninos, é uma coisa que pediu pro casal. Pera lá, então a programação é uma vez no mês com a esposa. Não, você tem o da família, que é todo dia, mas Certo. você tem que tirar um For Make Love com a sua esposa. Eu manter um planejamento com ela e nós temos um acordo que vai ter o For Make Love no meio dela. Só esquece menino. O Formic Love lá em casa tem que ser pelo menos 4 vezes na semana. Ó, Semana mesmo não dá, não. Vamos chegar nesse nível, Porque a minha mulher estava trabalhando. Graças a Deus, agora ela vai trabalhar me dando suporte. Porque ela tinha um trabalho dela, o tio meu, era aquela correria. Menino, escola, isso e aquilo, estudo, tarefa, colégio militar, sabe como é que é? Os meninos... Pois é, o que o Lucas faz dentro dessa correria para ter essa aproximação da família? O que eu faço? Eu aprendi o seguinte, o dia tem 24 horas. Você tem que fazer o quê? Você tem que dividir essas 24 horas. 8 geralmente você dorme, 8 você trabalha e 8 você determina como vai ser seu dia. Eu procuro pegar essas 8
Por que que eu pego? Essas 8 eu não consigo ter 8. Eu faço o quê? Eu fico com 6. Essas 6 eu procuro dividir. Então, procuro ter tempo para tomar café junto com a família, procuro ter tempo para almoçar, procuro ter tempo para voltar. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu à noite. Pego os meus filhos e vou pro jiu-jitsu. Eles também fazem? Fazem. Olha só. Me ajudou a formar o meu caráter, minha personalidade, meu temperamento. E eu procuro aplicar isso na vida dele. Quero criar homens fortes, meninos fortes para serem homens fortes, para mim futuramente ter uma nação forte. Muito bom. Então fala naquela câmera lá, essa mensagem. Procuro criar meus filhos meninos fortes para me ter homens fortes para me ter uma nação forte. Muito bom. Vamos fazer um bate-bola com ele? Isso aí, deixa eu só finalizar uma pergunta aqui que tem aqui, que tá aguardando aqui, que está chegando próximo, aí depois tu faz o bate-bola. Fala. Como é que tu enxerga, Lucas, o Lucas daqui a 5 anos, na parte Boa. da fé, da política, né, de projetos, o que você enxerga aí? Muito cara? boa essa pergunta. Vamos por parte, por fé. Mais conectado, mais com Deus, de uma forma surreal. Falando politicamente, ser um governante do nosso estado, quem sabe do nosso país. Caramba, que legal, hein? Lembra que palavra tem poder. Palavra tem poder. Você Palavra- se enxerga, você chega Eu me lá. enxergo um político do meu estado. Muito Um bom. referencial, uma pessoa que as pessoas vão dizer, eu conheço essa história, eu vi lá atrás. É a mesma pessoa. E está registrado lá o primeiro programa do nosso podcast. O primeiro problema. O que é mais lindo, você não mudar a essência de quem você é, você ser a mesma pessoa. Posso compartilhar uma coisa bem rapidinho? A minha finada avó, quando eu era pequena, ela me ensinou uma pérola, um diamante assim bruto, que eu vim, depois de anos, vim perceber. Ela falou assim, vó, lançaram uma sandália Kenner, eu quero uma sandália Kenner. Todo mundo tem Kenner. Minha avó, com a 3ª série, vindo do interior, olhou com muita humildade e falou, meu filho, aonde você entra com a sua Kenner, eu entro com a minha Havaiana. Passou 35 anos, me arrepiou até de falar. Minha avó, ela é uma assembleiana raiz, mulher de oração. Quando eu lembrei, essa frase eu carrego até hoje, ela me falou isso da sandália, ela me desceu uma mensagem poderosa. Não é o que você veste, e sim quem você é, que determina você. Muito Isso é bom. legal. E a avó dele é muito inteligente, porque a Havaiana é uma sandália boa. É uma sandália boa. E hoje é caro, viu? Yeah. E hoje é caro. Lucas, é o seguinte, a gente vai fazer um bate-bola. Esse bate-bola, uma palavra, o JB pode ajudar, hein? Vai pensando numa palavra, vou pensando numa aqui. Vai. Teu pai, em uma palavra. Formou meu caráter. Sua mãe, Moldou a minha vontade de trabalhar. E tua a família. política? Política, boa? Política. Hã? E a política? Em uma palavra. Transformação. Família, Base. E o futuro? Construção. muito Liga, bom, né? minha gente. Que legal, que podcast bacana, que bate-papo. A gente ainda tem um tempinho ainda aí para fazer uma pergunta para ele. Mas, Luca, Cara, passa muito rápido, né? passa muito rápido mesmo. Show. Assim, ó, quais são os seus sonhos para o futuro? Ele já falou daqui a 5 anos, mas teus sonhos para o futuro, ou seja, um futuro daqui a 5 anos, ou antes mesmo dos 5 anos, porque passa rápido, né, cara? A gente fala em 5 anos, a gente acha que está longe. Quando a gente olhou aqui, já foi, né, Bandeira? Já passou uma hora aqui em... Passou uma hora Falar aqui, de parece que é Deus. 10 minutos que a gente está batendo papo aqui. Hoje, existem vários tipos de influenciadores. Eu quero ser aquele influenciador que vai mexer na alma, no espírito, no corpo e no coração e dizer assim, você pode mais. Na área espiritual, na área pessoal e na área de visão de futuro. Porque faltam pessoas hoje que digam assim, nosso país depende da gente, está nas nossas mãos. Eu sozinho não consigo fazer nada, mas nós juntos, lembra da história da Torre de Babel? Uhum. Deus entregou um diamante bruto ali. Diz assim, vocês unidos jamais terão como parar vocês. Então, vou confundir a língua de vocês. Nós unidos, todos nós fazemos desse país uma grande nação. Esse estado, um grande estado. Essa cidade, uma grande cidade. Muito bom. Muito bom. Lucas, é o seguinte, a gente ainda tem tempo, mas eu quero aproveitar para dizer para você, agradecer a tua presença, a tua Obrigado. participação. Agradecer a participação do meu amigo JB, esse grande empresário, que está querendo ir embora para a Europa. Eu disse para ele que eu não vou deixar aí, que eu vou secar o pneu do avião. Se ele não me levar, ele não vai. Eu vou estar no processo da construção desse país, desse estado, dessa cidade, ele vai voltar. Ele vai dizer, olha, eu quero voltar para lá que o negócio melhorou. Sim, sim. Não, é porque ele vai ter empresa na Europa e tem empresa aqui em Manaus. Ele vai para ajustar de lá, porque ele estando presente, o negócio fica melhor ainda, né, JB? Com certeza. Então, ó, chegando no final de mais um episódio da SOT Podcast com Lucas Abreu, esse grande empresário. Amém. E dizer mais uma vez sucesso,
que você continue sendo essa pessoa incrível que você é e eu conheço também. Agradecer ao JB, meu parceiro, que a gente está sempre tamo junto. Né? E eu vejo mais ele quando tem podcast, mas ele está nas empresas, ele é muito focado no que ele faz. Mas é uma honra, aprendo muito com ele e divido essa bancada aqui com muito prazer, meu amigo. Verdade. Só para a gente finalizar, Lucas, deixa um recado aí para essa galera aí. Boa. Dá um recadinho naquela câmera ali. Naquela fala câmera aí ali. O que você quer falar, fica à vontade. Vou deixar uma mensagem poderosa que vai em conta do seu coração. Primeiramente, confie em Deus, acredite nele e entenda que ele está no controle da sua vida. Mas além de você acreditar, seja você um canal de bênção, de transformação, de mudança. Não permita com que as coisas ruins desse mundo mude quem você é. Ao contrário, você ajude a transformar esse mundo. Você pode decidir passar a ser influenciado ou você ser um influenciador. Você pode decidir permitir ser abatido pelas trevas ou você ser um canal de luz. Então, seja você um canal de transformação, aonde você está, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho. Não precisa ser grande para com que você venha ser iluminado. Você já é iluminado porque você tem vida, porque foi Deus que te deu essa vida. E Ele todo dia te permite acordar e te mostrar que você é uma imagem e semelhança dele. E como? Sendo um canal de bênção para você e para as pessoas ao seu redor. Isso aí. Muito bom, gente. Que podcast agradável, hein? Muito bacana. Mais uma vez te agradecer. Amém. Cada dia que eu te encontro, Lucas, eu vejo mais sabedoria, Amém. mais tranquilidade, mais maturidade, mais conhecimento, né? E desejo tudo de bom na tua trajetória, na tua jornada de vida. A Sorte Podcast vai ficando por aqui. Quem vai agora fazer a finalização é o JB. Vai lá, JB. Agradecemos a participação de todos. Não esquece de deixar teu like aí e Isso. compartilha com a galera aí para todo mundo ter acesso a esse conteúdo. Tá bom? Estamos aqui, até a próxima. Semana que Tamo vem junto. tem mais, hein? Semana que vem tem mais. A Sorte Podcast. Valeu! Um beijo no teu garoto. coração.